Entendi, Vinícius. Então, como vou dar mais aqui uma passadinha de como funciona mais uma geralzona no mundo dos investimentos. Então, a gente tem separado em duas categorias: a renda fixa e a renda variável. Tem uma no meio delas que são os multimercados, que são só um tipo de fundo mais específico, que depois eu entro mais no detalhe. Mas no geral são só a renda variável e a renda fixa. A renda fixa, para você separar ela da renda variável no geral, é mais fácil assim. Na renda fixa, você vai ter pagamentos fixos ou atrelados em algum índice, como juros ou inflação. E ela é separada em duas coisas: pré-fixado e pós-fixado. Pós-fixado, você não sabe quanto que você vai ganhar quando você investe. Ou seja, você pega um CDB pós-fixado, ele te dá uma rentabilidade, como por exemplo, 110% do CDI. Isso quer dizer que no vencimento desse seu CDB, ele vai te pagar 110% do CDI. Você não sabe quanto vai ser o CDI no futuro. Logo, você não sabe quanto você vai receber no futuro. E tem os pré-fixados, que são que você sabe quanto você vai receber. Que são, por exemplo, você pega um CDB pré-fixado, ele vai te falar: vou te pagar 10% ao ano, ou algo assim, uma rentabilidade assim. Ou seja, você sabe que daí no final de um ano você vai ter ganhado 10% com ele. Essa é meio que a diferença básica entre pré-fixado e pós. No meio desse pré e pós, tem os mistos, que são normalmente... Vou dar um exemplo, por exemplo, de um título do governo, que é a NTN-B. A NTN-B ela tem uma rentabilidade mista, que é parte em inflação e parte num juros pré-fixado. Ou seja, por exemplo, na NTN-B funciona assim: você vai ganhar a inflação mais uma taxa de, por exemplo, 6%. Ou seja, no final de um ano, você vai ter ganhado a inflação durante esse ano mais 6% de rentabilidade, que essa é a rentabilidade mista. No geral, a renda fixa ela é mais segura, sendo o principal risco da renda fixa é o risco de crédito. Qual é o risco de crédito? É o risco de não te pagarem de volta, de você tomar um calote. Por isso que existem os ratings das companhias. Por exemplo, AAA, BBB. As companhias de AAA são as companhias que têm o melhor rating, a melhor nota, ou seja, que têm o menor risco de crédito de não te pagarem. Os principais títulos da renda fixa são os títulos de emissão bancária, como por exemplo CDBs, LCIs, LCAs. LCIs e LCAs são, por exemplo, os investimentos que o governo incentiva, são investimentos incentivados, por isso que neles não tem a cobrança de imposto de renda, são investimentos isentos, por causa que vão tanto para o crédito agropecuário, tanto para o crédito imobiliário. Tem os investimentos no Tesouro Direto, que são, por exemplo, a LFT, a LTN e a NTNB. A LFT é um investimento do governo pós-fixado, ou seja, você não sabe quanto vai ganhar no final. Ele normalmente é considerado o investimento mais seguro do país, por causa que os investimentos pós-fixados são normalmente considerados com menos riscos do que um pré-fixado. Por causa que um pré-fixado você ganha quando a taxa de juros cai. Como, por exemplo, eu peguei um pré-fixado a 10%, eu vou ganhar 10% por ano. Se a taxa de juros hoje está 13%, mas se a taxa de juros for daqui um ano para 6%, eu vou estar ganhando 4% acima da taxa de juros normal. Então eu vou estar ganhando bem. Porém, se a taxa de juros sobe, eu vou estar perdendo. Por isso que o investimento pós-fixado é considerado mais seguro. A LTN é o investimento pré-fixado do governo, ou seja, você vai saber quanto ganha até o final. E a NTNB, como eu já falei um pouco antes, é o investimento misto do governo. Esses são os três principais títulos do Tesouro Direto. E ainda tem muitos mais outros títulos de renda fixa, como por exemplo as debêntures, que são títulos emitidos por empresas, que aí é muito importante você ver o título de classificação das empresas, mais do que dos bancos, por causa que dos bancos tem o famoso FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até 250 mil de volta, caso o banco falhe. Se o banco não conseguir honrar suas dívidas, esse Fundo Garantidor de Crédito ele vai ter dinheiro para te pagar até 250 mil.
Porém, isso não acontece nas debêntures, então você precisa ter muito mais cuidado em investir com uma debenture do que no setor bancário. Então vamos para agora outro tipo de renda, que é a renda variável. A renda variável, ela é normalmente indicada para investidores que não têm tanto medo de riscos, eles aceitam mais volatilidade nos seus investimentos, e ela é composta principalmente de ações, de fundos imobiliários, derivativos e etc. O principal risco da renda variável é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o risco de você comprar o ativo e vender ele a um preço diferente que você não previu esse preço antes. Que esse é o risco de mercado. O risco de crédito é praticamente nulo nesse tipo de mercado, por causa que a bolsa tem a câmara de compensação. Ela meio que intermedia você e o comprador, então não tem como você tomar calote na bolsa. Então vamos começar aqui explicando os principais. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um fundo de investimentos que compra algum ativo imobiliário, como por exemplo um shopping, para exemplificar mais fácil, com o dinheiro dos cotistas. Por isso que ele é um fundo fechado, ou seja, ele não tem resgates neles. Então, mas como ele é fechado, então ele é negociado em bolsa, por causa que os cotistas que querem sair da posição dele pegam as suas cotas e vendem em bolsa para outros investidores no mercado secundário. Assim, eles conseguem sair de posição, ter liquidez para sair das suas posições, sem comprometer o fundo. O fundo imobiliário ele tem uma característica muito marcante deles, que são os pagamentos de dividendos dele, que é por conta dos aluguéis dos imóveis. Porém, os pagamentos não são renda fixa, porque não tem nada que garanta deles não serem variáveis, podem variar muito com o lucro do shopping, sendo muito parecidos com os dividendos de uma ação. Como funcionam as ações? As ações são meio que uma parte societária da empresa negociada na bolsa. Elas têm 3 tipos. Tem as ações ordinárias, que são as ações que te dão direito a voto no conselho da empresa. Cada ação representa um voto. Tem as ações preferenciais, que são as ações que têm preferência no recebimento de dividendos. E tem as unities, que é uma união das 2 ações. Ou seja, você ganha direito tanto ao voto, tanto ao recebimento de dividendos. As ações, normalmente, isso daí é meio que um padrão, mas não é necessário que as ações ordinárias terminem com 3 no final e as preferenciais terminem com 4. E por fim, assim, dos mais comuns em renda variável, tem os derivativos, que os derivativos são uma classe toda de ativos, mas que podem ser aplicadas tanto em tudo, em títulos de renda fixa, em ações, em qualquer coisa que você pode imaginar, tem derivativos. Que eles são basicamente uma explicação meio... vou fazer aqui meio que uma alegoria para explicar melhor como funcionam os dividendos, para tentar exemplificar. Imagina que tem outro ponto das ações, são os dividendos das ações, que são a parte do lucro das empresas que elas decidem distribuir para os acionistas. Esse lucro da empresa pode ficar retido por um período, por um certo período, e depois ser distribuído para os acionistas como juros sobre capital próprio. Os dividendos eles são isentos de imposto de renda, e uma curiosidade bem interessante é que as ações preferenciais elas podem ter direito a voto caso a empresa fique mais de 3 exercícios sem distribuir dividendos. Aí eles podem ter direito a votos também. As empresas também podem anunciar dividendos mensalmente, semestralmente, trimestralmente, anualmente. Depende muito da empresa qual vai ser o período do dividendo dela. E por fim, desses principais assuntos da renda variável, principais investimentos da renda variável, tem os derivativos. Os derivativos são uma classe completamente distinta de ativos que podem ter sobre qualquer coisa, podem ter sobre uma ação, um título de renda fixa, uma taxa de juros, uma inflação, tudo. Resumindo, o que é um derivativo? É um ativo que o preço dele deriva de outro ativo.
Por exemplo, você consegue um direito de compra sobre uma ação a determinado preço, em determinado prazo, ou seja, daqui 30 dias eu vou comprar tantas ações de tal empresa a determinado preço. Independente de quanto tiver o preço no dia, entendeu? Você marca o contrato hoje, a quanto você vai pagar daqui tanto tempo. E essa é uma explicação mais básica de como funciona, por exemplo, em geral, a classe mais comum de derivativos. Porém, é um assunto totalmente muito mais complexo, que daria um podcast à parte sozinho.